Boa noite, queridos, graça e paz. Quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Lucas, no capítulo 23, versículo 43, que diz: Jesus lhes respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amados, nesse texto Jesus se encontra no Calvário e ali estavam com ele dois malfeitores, a Bíblia diz. Essa resposta de Jesus é para um que estava ali com ele, o qual tinha feito uma confissão, que era pecador, que estava ali porque merecia, mas Jesus não. Jesus, segundo aquele malfeitor, diz que Jesus estava ali por causa injusta. Alguém que estava pagando um preço por alguém que devia. Nós sabemos que Jesus ele não só morreu por alguém, por uma pessoa, mas morreu pela humanidade. A Bíblia vai dizer que Jesus, o Filho de Deus, foi entregue em sacrifício por todos os homens e todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o único Salvador, terá a vida eterna. Amados, nesse texto, Jesus traz uma resposta à confissão daquele homem. E o texto, então, Jesus disse: Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amados irmãos, muitas pessoas, talvez não muitas, mas algumas, tem se comovido com outra pessoa, com comunidades, com raças, tribos ou até mesmo nações. Se comovendo pelas situações alarmantes, pelas situações dificultosas, de vários aspectos, principalmente nas questões sociais e políticas públicas. Nós temos visto pessoas que fazem as suas promessas em virtude de assistir ou de tentar assistir aqueles que são necessitados. Muitos ou alguns não cumprem aquilo que prometem. A palavra de Jesus nessa noite afirma que ele está dando uma resposta, o Cristo, a um homem que naquele exato momento estava em uma condição difícil, impossível de se safar daquela cruz. Mas o maior pesadelo daquele homem não era a morte de cruz, o qual estava condenado, mas o seu futuro. O que restaria para aquele homem? O que sobrava? Se sobrava alguma coisa do resto daquela tarde, daquele dia. Talvez aquele homem estava ali dizendo: chegou ao fim todos os meus sonhos, todas as expectativas que eu tinha para mim. É evidente que veredou por um caminho errôneo, um caminho pecaminoso, o qual cumpre o que a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Mas estava ali o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. E Jesus, ali naquele momento, no texto que nós lemos, diante da confissão daquele salteador, daquele homem, Jesus faz uma promessa àquele homem. Quero destacar algumas verdades dentro desse versículo que nós lemos. Jesus, ele garante àquele homem que a sua palavra estava penhorada em favor da vida dele. Jesus penhora a sua palavra, dizendo àquele homem que ele podia confiar, pois a palavra dele era verdadeira. Jesus inicia dizendo àquele homem:
antes de dizer o que iria acontecer com ele no futuro, Jesus inicia dizendo, em verdade. Olha o texto em questão. Em verdade te digo. Jesus está dizendo, olha, tenha certeza, tenha a convicção e a fé do que eu vou dizer. Acredite naquilo que eu irei dizer. Acredite naquilo que eu irei fazer contigo ainda hoje. Eu lhes garanto a garantia da palavra do Senhor. No texto que nós lemos, vai dizer que a palavra penhorada como garantia de uma dívida. Jesus estava dizendo, eu terei uma dívida contigo hoje, aqui dizendo que esta minha palavra, ela irá se cumprir. Jesus estava querendo dizer àquele homem que iniciava ali não o fim, mas iniciava naquela morte daquele homem um início de vida eterna. Amados, quando o apóstolo Mateus, escrevendo no capítulo 24, versículo 35, diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Este é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Este é um dos versículos mais motivadores. Alguém que trilha no caminho de Jesus, alguém que um dia escolheu andar com Jesus, deverá se apegar muito nesse versículo. Porque esse versículo realmente nos mostra que tudo que a própria palavra de Deus nos diz, ela se cumprirá. No Velho Testamento, no Novo Testamento, é a palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que a palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela traz vida eterna para aqueles que nele crê. A palavra de Deus que Mateus está dizendo aqui, ela jamais passará. Passarão todas as coisas, até os céus passarão, a terra também. Jamais a palavra do Senhor. É isso que Jesus estava iniciando, conversando naquela cruz, o diálogo travado com aquele malfeitor, que tinha reconhecido que era pecador e que Jesus não era um malfeitor. Jesus então disse, olha, em verdade te digo, eu quero que você acredite nas minhas palavras. Queridos, é necessário a gente confiar e acreditar nas palavras do Senhor. Não são palavras vãs, não são palavras de balde, não são palavras inúteis, são palavras verdadeiras. Palavras que nós podemos confiar. E às vezes a nossa mente tutubia, o nosso coração parece que cai na descrença, mas aquele malfeitor, ele tinha uma virtude. Eu creio. Ele acreditou exatamente naquilo que Jesus estava dizendo. Porque se ele tinha feito uma confissão de que aquele que estava ali era justo e poderoso, ele também acreditava que a palavra de Deus iria se cumprir na vida dele. Então Jesus penhora a sua palavra dizendo, em verdade te digo, o que Jesus iria dizer para aquele homem. Queridos, quando as pessoas estão em situações desesperadoras, quando as pessoas estão em situações de necessidade extrema, de ter, de ouvir, de receber um socorro, uma ajuda, elas esperam atentamente o que o seu ajudador, o que Jesus prometeu para aquele homem. Talvez você ouviu muitas promessas e elas não se cumpriram na sua vida. Talvez você irá ouvir muitas promessas e elas não irão se cumprir na sua vida. Mas eu quero dizer que todas as promessas que o Senhor ofereceu, ofertou à tua vida, para você, acredite, essas promessas se cumprirão. Elas podem até demorar, mas elas se cumprirão. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
O nosso tempo não é o tempo do Senhor e o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Mas se o Senhor prometeu, o Senhor cumpre. Uma outra verdade que o texto vai nos dizer é: eu lhes garanto. Como Jesus disse, eu lhes garanto, em verdade te digo, acredite nessa palavra, eu lhes garanto. A contemplação será durante o sacrifício. Eu quero dizer a você, era isso que Jesus estava dizendo, que aqui, queridos, o texto não vai dizer se aquele homem viu o que se passou na crucificação de Jesus. O texto aqui, eu não me recordo se nos traz que aquele homem viria até o final da sua vida, o sacrifício inteiro de Jesus. Sua vida chegando ao fim. Mas Jesus estava dizendo para aquele homem que, através daquele sacrifício, ele iria contemplar o que Jesus iria prometer ainda para ele. Jesus estava dizendo para aquele homem: eu lhes garanto, através desse sacrifício, o qual você está vendo, eu lhes garanto que durante esse sacrifício algo vai acontecer na tua vida. É isso que Jesus estava dizendo para aquele malfeitor na cruz. Eu quero dizer a você que Jesus lhe garante que o sacrifício dele na cruz não foi em vão pela tua vida. Jesus está dizendo a você, querido, que o sacrifício dele não foi de balde para a tua vida. Que o sacrifício dele teve valor. Que o sacrifício dele foi um sacrifício de amor. Foi um sacrifício que restaura, um sacrifício que salva, um sacrifício que oferece vida eterna. O sacrifício de Jesus ali na cruz foi um sacrifício que trouxe aqueles que creem nele, em Jesus, todos os homens para próximo do Pai. O sacrifício de Jesus na cruz teve uma grande motivação: transformar os homens que não eram filhos, criaturas, em filhos de Deus. Deus amou o homem de uma forma tão especial. Deus ama tanto ser Pai, que entregou a vida do seu único filho para que tivesse muitos filhos. Portanto, amados, o que Jesus estava ali dizendo àquele malfeitor, que não sei se a família estava ali, se estava ali triste, vendo a situação de que aquele homem se encontrava. Talvez, eu não sei se a sua família, pessoas que têm olhado para você e têm visto que você chegou ao final ou ao fim do poço. Talvez você esteja entrando no fim do caminho da vida e chegando à morte. E a vida para você não tenha mais sentido. Mas diante de uma confissão, ainda é tempo, quando você assim fizer, Jesus lhe garantirá: eu lhe garanto que ainda nesse sacrifício, eu lhe garanto que através desse sacrifício, uma promessa será feita a você. E você contemplará: não sou o homem para que minta, não, nem filho do homem para que se arrependa. Jesus estava ali dizendo para aquele homem, ele era a esperança para aquele homem. Jesus estava garantindo àquele homem que ele iria continuar sofrendo naquela cruz. Jesus, e morrer naquela cruz, era um preço que ele tinha que pagar. Era uma promessa que ele tinha feito ao Pai, que viria, sofreria e morreria. Era uma promessa que ele tinha feito aos homens, que ele iria morrer, que ele iria se sacrificar na cruz para perdoar os pecados dos homens. Era aquela promessa que Jesus estava fazendo também àquele homem que estava ali, desesperado,
sabendo que a sua hora iria chegar. Não sabia o que iria acontecer com ele ao final daquela vida. Mas Jesus ali se aproxima com a sua voz, com um toque suave do seu coração, e fala diretamente ao coração daquele salteador, dizendo: eu lhes garanto, através do meu sacrifício, eu lhes garanto que através da minha vida, o que Jesus estava garantindo para aquele homem. Uma terceira coisa me chama a atenção. Quando Jesus, no texto que nós lemos, ele diz: eu lhes garanto um lugar de descanso eterno. Era isso que Jesus estava propondo para aquele homem. Era isso que Jesus estava prometendo para aquele homem. Jesus tinha dito para aquele homem: em verdade te digo, acredite, eu lhes garanto. Jesus estava dizendo: eu lhes garanto que ainda através desse sacrifício, da minha morte aqui nessa cruz, você não fará a sua confissão em vão. Não foi em vão a tua confissão. Queridos, Jesus está dizendo para você, a tua confissão de pecador, a tua confissão de que Jesus Cristo é justo, de que Ele é o único capaz de salvar a sua vida, não é vão. Por isso, Jesus aqui também nesse versículo está dizendo: eu lhes garanto, te darei um lugar de vida eterna. Olha que o texto vai dizer que Jesus, olhando para aquele salteador, disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amados, nós não sabemos o caminho. Não, nós não sabemos o caminho do paraíso. Nós não sabemos geograficamente aonde ele se encontra. Nenhum ser humano na face da terra pode descobrir aonde fica o paraíso. Se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu vou para frente ou para trás. A Bíblia não nos ensina. Ninguém, na sua capacidade humana, pode descobrir, saber aonde está o paraíso. Jesus disse que o paraíso existe. E aquele homem, mediante a sua confissão e o reconhecimento que era pecador e que Jesus Cristo, aquele que estava na cruz do Calvário, era capaz e suficiente, porque era justo, de perdoar, de salvar, levaria aquele homem para o paraíso. Você não sabe qual é o caminho, nós não sabemos qual é o caminho, mas eu quero dizer uma coisa a você. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 24, diz: para o sábio há caminho da vida, que o leva para cima, a fim de evitar o inferno é para baixo. Provérbios, Salomão, ele diz assim, é como se o paraíso, o lugar onde Deus está, o lugar de descanso, o lugar de conforto, de alegria, de contentamento, fica para cima. E nós, quando queremos falar sobre um lugar de descanso onde Deus habita, onde Deus está, nós sempre olhamos para os céus. Porque apontamos, e as nossas crianças sempre apontam, o Papai do céu está lá em cima. Provérbios vai dizer que isso é possível. Os céus ficam para cima. Mas qual homem irá chegar a esse lugar onde Deus habita? A Bíblia também vai dizer que o inferno fica para baixo. Por mais que o homem procure ou queira ir para o inferno, está indo por causa do seu pecado, da sua falta de confissão de que é pecador e aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida, o leve realmente para baixo, para o inferno. Mas eu quero dizer a você que mesmo que você não saiba qual é o caminho do céu e o caminho do inferno, eu quero propor a você, dizer a você que existe alguém que pode lhe conduzir ao caminho do paraíso. O caminho aonde mesmo Jesus disse que estaria. Se você acredita que o paraíso é o céu, se você acredita que o céu é o paraíso, eu só quero dizer uma coisa a você. Jesus disse para aquele homem que eles estariam ali no paraíso. E aonde Deus estaria se não fosse num lugar eternamente bom?
Essa é a promessa que Jesus faz àquele homem, essa é a promessa que Jesus faz a você, essa é a promessa que Jesus faz a todos nós. Se você confessar que é pecador, se arrepender dos seus pecados e me aceitar como Senhor e Salvador da sua vida e saber que eu sou justo, e crer na minha palavra, e crer no meu sacrifício da cruz, eu hoje te levarei, escreverei o teu nome no livro da vida, e você estará comigo no paraíso. Foi isso que Jesus disse para aquele homem. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Foi a garantia que Jesus deu àquele homem. Queridos, eu quero dizer a você que nós não somos guiados pela geografia. Espiritualmente, nós não seremos levados pela geoterrografia, uma escrita, algo, alguém, um historiador, um geógrafo que vai dizer aonde nós iremos morar eternamente. Não. Talvez as pessoas duvidem, me diga alguém que foi no céu e voltou, me diga alguém que foi no inferno e voltou, para que possa então a gente acreditar. Ninguém é capaz de chegar ao céu e ao inferno se não for pela cristografia. É Cristo quem escreve o seu nome no livro da vida. É Cristo quem dita para você, quem diz a você, quem lhe garante para onde você vai, mediante a sua confissão, o seu arrependimento. Por isso Jesus está dizendo, eu lhes garanto. Amados, aceitar a Jesus nos dá muita garantia, porque Ele nunca deixou de cumprir o que Ele prometeu. O sacrifício dele foi visto por muitos, foi ratificado por muitos, comprovado por muitos. Muitos viram o sacrifício. O soldado que estava ali olhou quando ele lançou a lança sobre o peito de Jesus e saindo água no lugar do sangue, ele disse, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. O sacrifício de Jesus nos garante um lugar de vida eterna. Eu quero dizer para você que Jesus hoje está lhe garantindo que a palavra dele, o sacrifício dele, te levará para o paraíso, para um lugar seguro. Eu pergunto a você, você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza que depois que você fechar os seus olhos, para onde você vai? Confesse que é pecador. Seja humilde, reconheça que você é pecador. Confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que Ele é justo e Ele te conduzirá ao paraíso. Somente Ele. Eu disse que nós não sabemos o caminho para onde fica o céu, para o inferno. Mas Jesus, Ele é o caminho que nos leva ao paraíso. Mas Jesus também, Ele é aquele que quando Ele vier e tomar os homens e separá-los, colocando as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, Ele mesmo dirá, vinde benditos de meu Pai, possuir o reino eterno preparado para vocês. E pegará esses à direita e colocará diante dele. Mas os da esquerda ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos, mas vocês quiseram ir. Eu quero dizer a você nessa noite, confesse os seus pecados, se arrependa. Você está na cruz porque merece. Jesus não. Ele está na cruz porque morreu em teu lugar. Feche seus olhos. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam derramados, Senhor, sobre o teu povo, não somente agora, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. O Senhor nos dê o restante dessa semana ricamente abençoada na tua presença e o anjo do Senhor continue acampado ao redor das nossas vidas, nos livrando e guardando de todo mal. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.